Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ligado em mais um Cappuccino com aqui do Cautio Café. Hoje temos a presença para lá de especial. Primeiro de tudo, eu vou pedir para você que está nos assistindo se inscrever no canal, seguir nossas redes, pois isso é muito importante. Deixa o like nesse vídeo, esparrame a palavra do Cautio Café para todo mundo aí chegar e curtir um pouquinho de Cautio. Inclusive, estamos aqui com o Fera. Já foi meu companheiro nos meus tempos de Cautiopédia e também da Milan Brasil, Charlie Moreira. Charlie, muito obrigado. É um prazer estar te recebendo, meu querido. Fala, Rubens. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá a todos que estão ouvindo ou assistindo. É um prazer estar aqui e bora falar de uma coisa que a gente ama, né? Que é futebol italiano. Eu, principalmente por conta do Mila. Enfim, estou aqui para falar um pouco sobre esse futebol que a gente tanto ama, sobre os times italianos e bola para frente. Vamos, como diria o poeta, vamos começar pelo começo. Como é que foi o seu início com o Milan, cara? Como que veio essa paixão pelo Milan? Quando que você começou a torcer pro Milan? Cara, eu lembro muito bem, eu acho que em julho ou agosto de 2009, eu era adolescente, assim, eu tava jogando modo carreira no FIFA, e aí eu tava jogando com o Milan, né, acho que era o FIFA 09, com aquele time com Kaká, Ronaldinho e tudo, e aí teve um clássico, teve um derby contra a Inter, eu marquei um gol, abri o placar, depois a Inter empatou, e depois eu fiz um gol com o Ronaldinho de falta. Depois que eu fiz esse gol, eu falei, cara, muito da hora, tipo, acho que vou começar a acompanhar esse time, sabe? Eu acho que na época eu tinha, sei lá, uns 13, 14 anos por aí. Enfim, não lembro muito bem a idade que eu tinha, mas eu era adolescente na época. Marquei esse gol e comecei a acompanhar o Milan, assim, não muito aprofundado, porque eu moro, né, ainda, né, eu continuo morando na mesma casa, mas aqui naquela época não passava Band, não passava Rede TV, só tinha a Globo e a internet que era discada, então era só fim de semana mesmo que eu conseguia acessar para ver as notícias e tudo. Então eu fui acompanhando mais distante. Então, assim, resumidamente, digamos que eu comecei a torcer pro Milan por conta do FIFA, né? Por conta dessa geração PlayStation, que as pessoas costumam nomear essas pessoas que gostam de futebol através de videogames. Foi uma paixão, assim, repentina. Hoje eu posso dizer que eu torço mais pro Milan do que pro Galo. Eu sou atleticano também, sou aqui de BH e tudo. E o Milan hoje faz parte da minha vida, mudou a minha forma de encarar o mundo, de encarar a vida. Curti muito o futebol italiano. Só por conta dessa minha paixão pelo Milan, comecei a fazer italiano para poder acompanhar as notícias do clube. Fiz faculdade de jornalismo, me especializei em jornalismo esportivo. O que mais? Comecei a estudar a cultura italiana, né, como um todo, assim, para compreender mais. Porque se você reduzir o futebol, o Milan, toda essa paixão que você tem por um determinado time apenas quando ele está em campo, é muito, para mim, na minha opinião, é muito vago, entendeu? Então eu tento entender todos os pormenores nisso. E aí também entra a questão da Mila Brasil, da Cautiopédia. Em 2013, quando eu estava terminando o ensino médio, eu conhecia o perfil da Semila Brasil e tinha só uma moderadora só. E aí eu mandei mensagem lá, falei assim, olha, você está precisando de alguém para escrever num blog, para alimentar as redes sociais? Aí a menina passou um teste lá para mim, eu passei nele, né? Eu nunca tinha feito uma matéria, ela pediu para que eu fizesse uma matéria. Gostei dessa matéria que eu fiz e pensei, por que não unir uma coisa que eu gosto, que é futebol, e outra coisa que eu me dou bem, né? Que é a questão da escrita. Nisso aí, desenvolvi a paixão pelo jornalismo. No ano seguinte, entrei na faculdade de jornalismo. Aí continuei trabalhando né, na Semila Brasil. A gente conseguiu trazer para cá, para o Brasil, também um programa de sócio-torcedor. Então, o pessoal lá da Itália mandava alguns brindes para a gente, reunir o pessoal aqui, quem tivesse interesse pagava uma determinada quantia e a gente conseguia alimentar esse sócio-torcedor, né? Muitas pessoas daqui, não vou dizer muitas, mas algumas pessoas daqui do Brasil conseguiram ir para a Itália, entraram lá em San Siro, tiveram alguns benefícios através desse programa de sócio-torcedor. E hoje eu posso dizer que a minha paixão pelo futebol italiano, sobretudo pelo Milan, me formou como homem, como profissional e me tornou a pessoa que eu me desenvolvi hoje, né? Entendi. E como é que foi sua entrada na Cautiopédia? Com o nosso querido, meu ex-chefinho e o seu chefinho Nelson. E isso aí. Cara, a Cautiopédia também foi um sonho realizado na minha vida, porque eu lembro quando eu era menor aprendiz, lá entre 2013 e 2014, assim, era o meu primeiro emprego, e eu lembro que
à medida que eu me deslocava da minha casa até o emprego, que era mais ou menos 1 hora e meia de ônibus, assim, eu entrava no site, lia todas as matérias, eu via as matérias do Arthur Barcelos, do Morê, do Nelson Oliveira, entre outras pessoas que estão lá desde o começo. E eu falava, caraca, que legal, velho, esses caras escrevem tão bem, sabe? E, tipo, naquela época eu já tinha essa noção de escrita, perceber como que se o texto era bem elaborado, bem escrito e tal. E aquilo me pegou muito. Então eu tinha esse desejo de escrever para lá. Em 2018, quando eu saí da Vável Brasil, a Vável, só um parênteses aqui, é um site espanhol que chegou ao Brasil, e aí eu fiz parte dessa, durante toda essa construção. Cheguei lá em 2000 e finalzinho de 2013, início de 2014. Fiquei alguns 3, 4 meses assim apenas como redator, aí fui promovido como editor de futebol italiano. Aí depois também me tornei editor de futebol internacional, editor-chefe de futebol internacional. Em 2018, pouco antes da Copa de 2000 da Copa do Mundo na Rússia, né? Eu saí e aí eu perguntei pro Nelson se tinha uma oportunidade lá para mim, ele falou assim, bora. Aí eu comecei a escrever e tô lá até hoje, ou não apenas escrevendo matérias, crônicas, pós-jogos assim, mas também alimentando as redes sociais. Então, quando o Nelson não pode alimentar as redes sociais da Cautiopédia, eu tô lá por ajudar, para postar algumas informações, algumas curiosidades, algumas coisas assim relacionadas ao italiano. Até porque eu nunca gostei de ser associado apenas ao Milan. É óbvio que o Milan é minha paixão como torcedor e tudo, mas eu gosto muito da imparcialidade. Então, eu não gosto de escrever apenas sobre o Milan. Então, eu busco escrever matérias, escrever reportagens para além desse clube, né? Então, se você entrar lá no meu perfil na Cautiopédia, você vai ver muitas matérias, muitas reportagens que eu fiz sobre a Inter, sobre a Juve, sobre Roma, sobre todos os clubes assim que o Nelson passou alguma pauta para mim, que eu sugeri alguma pauta e consegui desenvolvê-la. E o trabalho da Cotiopédia é sensacional, né? Eu fiquei lá 3 anos quando a gente fazia um texto e mandava, né? E depois a Sim. gente via o resultado final. Você ia pegando, né? Como que precisa, como é o toque, né? Do pessoal da Cotiopédia ali, né? É um cuidado, né? Com o texto tão Total. bonito de ver, né? Nossa, é gratificante. Foi muito bom É, esse período para mim. eu não sou editor lá dos textos da Cautiopédia, quem é editor lá é apenas o Nelson Oliveira, ele que é o editor-chefe, tudo, ele que sempre sobe as matérias, mas eu sempre dou uma mão muito forte assim pro Nelson, entendeu? Tô lá desde 2018, então 2018, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 7 anos de Cautiopédia, é muita coisa, muitos textos publicados, muitos tweets feitos. Então, assim, lá é uma referência mesmo para quem gosta de futebol italiano. É a maior página, é o maior site em língua portuguesa sobre futebol italiano. Então, assim, para quem realmente é historiador, quer entender o futebol italiano para além do campo e bola, lá é um prato cheio, sabe? E o Nelson, ele é fora de série mesmo, um grande jornalista. Ele é, exatamente. E, cara, você falou aí como que você fazia aí na época para acompanhar as notícias e tal, era mais no fim de semana, por conta da internet. Onde você costumava, cara, fazer, acompanhar essas notícias? E é onde você acompanha até hoje? Ou você ampliou desde hoje em Então, dia você acompanha? ampliei, com certeza, né? Porque naquela época, cara, eu acho que em 2009, eu não me lembro se eu assisti jogo do Milan, de verdade mesmo, porque que era muito complicado mesmo. Eu me lembro de alguns jogos da campanha que resultou no Scudetto de 2011, mas assim, que começou a pegar a Rede TV aqui e tal, mas ainda pegava chiado, não era aquele canal limpo, com som bacana. E ainda acompanho através do site milanews.it, né? IT de Itália. Então, assim, antes mesmo de começar a fazer aula de italiano, eu desenvolvi um pouco da leitura do italiano, lendo esse site, lendo a Gazeta dello Sport, para acompanhar as notícias, né? Não só do Milan, mas de outras equipes, os times que o Milan iria enfrentar e tudo. Hoje eu expandi isso, né? Busco muito mais informações. E desde aquela época, o Twitter é uma fonte riquíssima de informação, não só para torcedores assim, mas para jornalistas no geral. Apesar de que hoje tá intragável ali aquela rede social com muitas coisas ruins, né? Mas ainda assim é a melhor fonte para você acompanhar sobre o futebol italiano. Quando o Twitter, hoje denominado X, caiu aqui no Brasil aqui, assim, eu senti uma falta imensa disso por conta Também. da timeline italiana, entendeu? Então, tipo assim, hoje minha timeline pode dizer que 70, 80% assim são de torcedores lá da Itália, são de torcedores do Milan, enfim, de pessoas que acompanham o futebol italiano. Então, quando o Twitter caiu aqui, eu fiquei bem órfão disso, porque lá as pessoas ainda não acompanham, não usam muito o Blue Sky, enfim.
Mas assim, hoje eu acompanho muitas notícias, não só no Milan News, não só na Gazeta dello Sport, não só no Twitter, mas em várias outras fontes assim, que me ajudam a manter informado e me ajudam a conhecer ainda mais o futebol. Bacana. Cara, e a gente tá vendo o seu fundo aqui. Você é um cara muito fã de livros, né, de futebol, né? Você Muito, cara. gosta bastante, né, cara? O que você tem lido recentemente? Vamos começar pelo que você tá lendo recentemente. O que você tá lendo Pô, ultimamente? vou até Você lê pegar aqui alguma para coisa de você ver, futebol? cara. Bacana. A biografia do Giroud, ela Ó, é totalmente italiana, né? Assim, porque eu me tornei muito fã dele depois que ele quebrou a maldição da camisa 9 no Milan. Foi um jogador muito especial nos últimos anos, assim, uma peça fundamental no último Scudetto de 2022. Então, por aquela doppietta, né, em cima da Inter, que guiou o Milan até o título, pedi uma amiga minha para comprar lá na Itália, ela comprou e mandou aqui para o Brasil. A mesma coisa também é sobre essa biografia aqui, ó, do Ibra, do que é o meu homem. jogador preferido, o cara que eu mais gosto mesmo por conta. Assim, o jogador que me fez torcer pelo Milan foi o Ronaldinho Gaúcho, e depois eu tive o privilégio de ver esse cara usando a camisa do Galo também, né? Que é o meu time aqui de infância e tal. Mas a partir do momento que o Ibra ele marcou a minha adolescência lá em 2011, 2012, assim, e aí ele sai e volta no final da carreira e é uma das peças fundamentais para levar o Milan de volta ao topo da Itália. Cara, isso me marcou demais e eu posso dizer com toda sinceridade que hoje é o jogador, quer dizer, no caso é jogador, né? Mas assim, o jogador que eu mais gostei em toda a minha vida foi o Ibrahimovic e depois vem o Ronaldinho. Inclusive essa camisa que eu tô aqui é do Ibra, entendeu? Não dá para ver direito aqui, mas é do Ibra, eu tenho umas 3 camisas dele aqui, é o jogador que eu mais tenho camisa Tá, personalizada, né? que bacana. Mas você tá lendo do Giroud, certo? Isso. E quais são os seus livros favoritos sobre futebol, cara? Você indicaria pra galera, sabe, uns três, assim, um top três, que você leu, que você fala, ó, vou indicar aqui pro pessoal. Eu vou indicar 3 que citam Mila, mas tem muito a ver com o futebol internacional, que é a minha praia. Aqui no futebol, aqui no Brasil, eu acompanho apenas o Galo mesmo. Assim, é bem difícil mesmo parar para assistir outro jogo que não seja do Galo. Então, sobre futebol internacional, é o Noites Europeias, da Conner, a Escola Europeia, da editora Grande Área, e o Entre Linhas também da Grande Área. Assim, esses 3 livros eu posso indicar de olhos fechados, até porque eu já busquei informações nesses livros para escrever algumas matérias lá mesmo para a Cautiopédia. Eu lembro que em 2018, né, quando eu entrei lá para o site, a segunda matéria que eu escrevi foi sobre como o Giannini Brera, que é um dos maiores jornalistas que já teve lá na Itália, né, principalmente na área esportiva, ele utilizava de aspectos táticos para mostrar às pessoas que o futebol ia além disso, sabe? E aqui nesse livro, o Noites Europeias, tem uma parte que fala sobre isso, sobre Milan, sobre vários outros times italianos. Então, assim, vale muito a pena para quem gosta não só de futebol europeu, mas também de futebol italiano. E qual é o seu favorito? Você tem um livro favorito de todos que você já leu? Cara, assim, o do Ibra é o meu favorito porque, primeiro que esse livro aqui, ele foi lançado pouco depois que o Milan conquistou o Scudetto, né, de 2022. Então, ele tem um significado muito forte para mim, porque foi o primeiro livro em italiano que eu li. Agora, no geral, assim, eu gosto muito dos 2 livros que a editora Grande Área lançou do Pepe Guardiola, né? O Guardiola Confidencial e o Guardiola A Evolução. Muito Foram bom. 2 livros que me moldaram bastante na época que eu estava iniciando no jornalismo, assim, e descobrindo porque eu gosto muito de tática, sabe? Quando eu me Uhum. especializei em jornalismo esportivo, fiz curso lá na Universidade do Futebol, eu busquei muito para essa vertente do jogo, sabe? De você entender. Para mim é muito raso você gostar de futebol e ficar só no raso ali. Então eu tento entender por que determinado treinador optou por uma peça, retirou outro jogador do time e como que isso impactou na fluidez do jogo, no desenvolvimento do time. Então isso é muito importante. E esses 2 livros, né, me marcaram bastante. Eu lembro que acho que em 2014 ou 2015 assim, eu comecei a cobrir alguns treinos do Cruzeiro, né, indo lá na Toca da Raposa e tal. E aí eu lembro que durante esse trajeto eu lia bastante o livro Guardiola Confidencial. Então isso me ajudou muito a desenvolver a minha vertente de entender o jogo, de olhar
para além do campo e bola, assim. Ô, Charlie, então você contou toda a sua trajetória com a Cautiopédia, a sua história com o Milan, falou dos seus livros favoritos, falou como que faz para noticiar. Agora a gente Sim, vai então para a parte mais sentimental. Vamos sim. lá. Eu queria saber de você um jogo inesquecível. Cara, assim, a minha memória não é muito boa para lembrar de jogos, de gols, assim. Então eu vou pegar algo bem recente. E um jogo que, tipo assim, nossa, eu comemorei muito, cara, mas muito mesmo, foi a vitória do Milan de virada sobre a Inter em Riad, que resultou no título da Supercopa Italiana, agora no início de janeiro, né? Foi dia 6 de janeiro. Porque o Milan vinha, tipo assim, de uma sequência horrível, tinha acabado de demitir o Paulo Fonseca, o Sérgio Conceição assumiu. Aí, acho que em 3 ou 4 dias teve a semifinal, né? Para quem não sabe, a Supercopa Italiana hoje ela é disputada em semifinal e final. Então, o vice-campeão do campeonato italiano e o vice-campeão da Copa Itália também disputam a Copa Itália, né? O Milan entrou como vice-campeão da Série A e aí enfrentou a Juve, ganhou de virada, e aí na final bateu a Inter de virada. Os Nerazzurri abriram 2-0 de vantagem. Início do segundo tempo ali, o Taremi marcou 2-0, eu falei, né, foi bom enquanto durou, né? Mas aí o Theo empatou, o Theo diminuiu de falta, o Pulisic empatou no chute de canhota cruzado. E aí o Abraham, um herói improvável, manda a bola para a rede depois de uma grande jogada, né? Pulisic viu Golaço. o Leão atacando as costas do Aslani, mandou a bola, o Leão só rolou pro Abraham marcar esse gol. Outro jogo também que me marcou bastante, cara, foi um jogo no Olímpico contra a Lazio, na reta final do campeonato da Série A de 2021 e 2022. Depois desse jogo, o Milan caminhou para a vitória, né? Não perdeu mais pontos e aí ganhou o Scudetto. Foi de virada também, Immobile abriu o placar. No segundo tempo, o Giroud empatou. E aí, nos últimos minutos do jogo, assim, o Ibra cabeceou, mandou de cabeça para a pequena área, assim, o Tonali dominou de coxa e de biquinho de chuteira mesmo, mandou pro fundo da rede. Cara, eu pulei demais aqui, cara, naquele jogo. Nossa, eu pulei demais. E, tipo, eu acho que os meus vizinhos aqui não entendem, porque, tipo, geralmente o pessoal comemora muito quando tem jogo do Cruzeiro, do Galo e tal, né? Mas naquele momento ali foi, tipo, nossa, extrapolei pra caramba, velho. E uma derrota também. Tem o lado bom, né? Mas e o lado ruim, Nossa, aquela que machucou, cara. Aquela que você cara, falou, nossa, isso aqui. o pior de tudo é que as derrotas são mais. Como que eu posso dizer? As derrotas elas ficam mais marcadas, sabe? Às vezes. Então, tem muitas, porque o Milan enfrentou uma Banterera, que foi um período muito ruim, a partir de 2013 até pouco antes da pandemia, né? Começou o pós-lockdown assim, aí o Milan do Pioli voou, se tornou um dos melhores times do ano corrido de 2020, mas assim, tá, vamos lá, vou tentar elencar aqui. Aquele 4-0 da final da Copa Itália de 2017 ou 2018 para a Juventus, a Nath, inclusive, ela foi lá para a Itália, ela acompanhou esse jogo em loco. Eu lembro muito bem do nosso grupo no WhatsApp da equipe Mila Brasil, que acho que alguém até tentou fazer uma piadinha lá com ela, né? Aí ela falou assim: não, velho, desculpa aí, mas não faz piada não, porque eu tô muito mal aqui. E esse jogo deixou a gente muito mal, velho, muito, muito mal. Então, esses 4-0, deixa eu ver aqui. Aquele 5-1 da Inter sobre o Milan também deixou muito, muito mal. 2023, aquela sequência de dois derbys da semifinal da Champions contra a Inter no derby da Madolina, porque o Milan do Pioli, cara, chegou um momento ali que ele não sabia jogar contra a Inter, então ele só tomava para dentro, entendeu? Aquilo ali me marcou bastante. Deixa eu ver se tem uma outra derrota aqui. A final da Copa Itália de 2015 contra a Inter. Eu lembro que eu fui assistir esse jogo, a gente organizou vários encontros, não só em BH, mas em outros estados aqui do Brasil. E aí eu fui lá para Pampulha, que é uma parte nobre aqui de Belo Horizonte, e assistimos o jogo lá. O jogo foi para prorrogação, a gente estava confiante que o Mila poderia vencer nos pênaltis e tal, mas aí no segundo tempo da prorrogação, o Morata faz o gol que matou o Mila, sabe? E aí, depois do jogo, todo mundo triste, assim. Aí um torcedor teve a ideia de soltar, acionar sinalizador, cara, na porta do bar. Tipo, como assim? Uma coisa totalmente surreal, sabe? Aí a gente ligou o sinalizador lá e tal. Fizemos algumas fotos. O pessoal até zoou ainda essas fotos até hoje. Foi muito bom apesar da derrota, sabe? Apesar da derrota. Amenizou a derrota, vamos dizer assim.
Então, assim, valeu a pena. Eu já fiz muitos cursos mesmo para assistir jogos do Milan. O que eu nunca consegui fazer, assim, bem difícil de ter feito pro Galo, sabe? Assim, a minha memória afetiva do Milan é muito mais forte do que do Galo por alguns motivos. Primeiro, é muito difícil hoje se você for de uma classe média baixa, assim, ou classe média também, é até complicado para você pagar o Premier, que é o pay-per-view do Brasileirão, acho que é 70, 80 contos. Então, assim, bem mais caro. A questão do deslocamento também. Eu moro em Ibirité, que é uma cidade bem próxima aqui de Belo Horizonte, mas o deslocamento até o Mineirão, até o Estádio Independência, que são os estádios onde o Galo joga, assim, é quase 2 horas de distância, cara. Então, tipo assim, é muito fora de mão. E aqui também não tem metrô que ajuda no deslocamento. E assim, quando eu jogava, né, FIFA, essas coisas assim, os jogadores não tinham a cara, entendeu? Então, tipo, não tinha cara, a chuteira não tinha marca, então, tipo assim, a gente não tinha muito aquela conexão ali. Era só porque tem o nome Galo lá, tem o nome Atlético Mineiro, escudo e só, entendeu? Então, por isso que eu fui mais por essa vertente de acompanhar o futebol internacional. E hoje eu digo com tranquilidade que eu acompanho muito mais os jogos lá da Europa do que daqui do Brasil. Não sinto falta. Eu escuto através de grupos de WhatsApp, né? Quando o pessoal comenta alguma coisa assim, então eu tô sempre ligado, mas muito no raso, assim, sabe? Não me aprofundo muito. E, cara, já que a gente falou dos jogos, eu sei que vai ser o Ibra, eu queria saber seus top 3 jogadores favoritos que você viu no Milan. Tá, vamos lá. Eu vou muito de memória afetiva, e aí eu já abro um parêntese que eu não acompanhei muito aquele Milan do Ancelotti, né? Então, aquele time que varreu a Europa de 2003 até 2007, 2008 ali, eu não... Assim, eu lembro de um jogo que foi o Mundial de Clubes de 2007, que o Milan ganhou em cima do Boca Juniors. Eu só assisti esse jogo porque ele passou na Globo, obviamente, né? O Milan ganhou de 4-1, então eu lembro muito bem desse jogo. Mas fora isso, eu não acompanhei nenhum jogo daquele time. Mas eu vou pegar pela época recente, né? O Zlatan tá em primeiro, obviamente. Depois o Ronaldinho Gaúcho, porque jogou no Galo e no Milan. Deixa eu ver aqui. Não sei se o Tonali, cara. Porque o Tonali, cara, tem aquele adicional de que ele é milanista, sabe? Tipo, ele teve para ir para a Inter, ele recusou a Inter, veio pro Milan e foi peça importante na conquista da Série A de 2022. Agora tá lá brilhando no Newcastle, sofreu com esse problema, né, de aposta em jogos e tal. Tem o Pato também, né, cara? O Pato me marcou pra caramba, velho. O Seedorf, eu gosto muito do Seedorf, apesar de, tipo, fora de campo ele ser um pouco mala. Tem um Kaká também, né? Tem um Kaká, cara. O problema do Kaká é, tipo, que eu acompanhei ele só na segunda passagem, entendeu? Na segunda passagem pelo Milan, que ele já tava em decadência, já tava com os joelhos quase tudo estourado. Tá, eu vou manter o Kaká. Então, assim, Ibrahimovic, Ronaldinho Gaúcho e Kaká. Mas menções honrosas a Tonali e Alexandre Pato, porque esses dois aí também me marcaram bastante, sabe? O Giroud também, né? Não posso esquecer. Assim, o time que conquistou o último Scudetto de 2022, ele tá, assim, guardado no meu peito mesmo, no meu coração. Todos ali são Milan Legends pra mim. Até mesmo quem nos traiu, né, que foi o Kessié, que demorou para renovar com o Milan, depois saiu grátis, foi pro Barcelona. Querendo ou não, ele deu uma caída, né? Tipo, conquistou um título lá de La Liga com o Barcelona, depois agora tá no futebol da Arábia Saudita. Mas, assim, todos aqueles jogadores lá têm um espaço marcado no coração. Bonaventura, Menez, jogadores, assim, que eram destaque na época de Banterera, sabe? Romagnoli, tem uma camisa também até do Romagnoli. Você não deve gostar muito dele, né? Não somos vendemos bem na época, mas Sim, pelas sim. declarações dele, eu não gosto muito dele, não. Aquela foto que ele tirou com a camisa da Lazio enquanto jogador da Roma, né? Ou foi na época da Roma, não foi? Isso Isso, mesmo. novinho, tinha acabado de subir profissional, já meteu essa. E aí ele foi Sim, vendido, acho que 20 ou foi, 25 foi. milhões de euros na época, uma coisa assim. Sim, o Romagnoli, ele foi uma referência técnica do Milan em 2015, 16, por aí, sabe? Nossa, cara, a gente já passou tanta merda. O torcedor do Milan passou tanta merda na década de 2010. Que misericórdia, velho. Nossa, o Milan chinês, as goleadas diante da Juventus. Assim, só não foi pior porque a Inter também tava na mesma draga que a gente, entendeu? Foi ao Mas mesmo depois tempo. eles subiram o nível antes do Milan. Eu queria agradecer demais, cara. Nossa, que delícia que é bater o papo com você, cara. Muito conhecimento,
gostoso, uma desenvoltura muito boa de falar, de tudo, cara. Muito bom mesmo. Queremos você aqui mais uma vez, aí, sempre que possível. Tem as lives de segunda, a gente às vezes chama algum convidado para as lives de segunda-feira. Espero uma hora a gente poder contar com você lá, para a gente falar de Milan, a gente falar mais de campeonato italiano ali, né? A gente fala sempre das rodadas, de tudo que está acontecendo. Eu vou fazer só uma pergunta antes. O Milan, para a gente encerrar, o Ibra como diretor é um excelente jogador mesmo? Ou não? Assim, ele tá mais decepcionando do que acertando. A diretoria como um todo. Primeiro porque o Ibra, ele nem é um contratado diretamente do Milan, ele é diretor ele é conselheiro, né, do Milan através da Redbird, que é a dona do clube, mas ele tem errado muito, assim como o Moncada, assim como o Furlani, o Cardinale, que é o presidente, né, inclusive a torcida do Milan. Nos últimos jogos deu uma amenizada, assim, mas no final do ano passado, na época que o Paulo Fonseca estava à frente da equipe e tal, a torcida tava mandando ele embora mesmo, que Milan não é um time americano, que na Itália é diferente da América e tal. Mas assim, eu torço para que as coisas melhorem. Eu acredito que se o Milan não se classificar à próxima edição da Champions, a diretoria inteira vai cair, porque vai ter que vender. Sem o dinheiro da Champions, você vai ter que vender alguma peça importante, né? Ou o Theo, ou o Leão, ou. Eu acho que vai ficar nesses dois mesmo, porque o Reinders está renovando o contrato, o Mike Manhã tá renovando também. E o Como até ofereceu uma quantia considerável para comprar o Theo nessa janela de inverno agora, em janeiro, né? Mas o próprio jogador recusou, a diretoria tinha até aceitado, parece que era uma proposta em torno de 40 ou 50 milhões de euros. Mas assim, eu acho que se o Milan não se classificar para a próxima Champions, alguém vai rodar. E aí eu incluo o Moncada, o Ibra, o Furlan, e assim, vamos ver como é que vai ser, sabe? Eu espero muito que as coisas melhorem, porque, assim, eu não sei você, sabe? Eu sou muito difícil de chorar assistindo futebol, assistindo qualquer coisa de futebol, assim. Mas eu chorei no dia que o Ibra se aposentou, por conta daquela despedida em San Siro, e ele é um jogador muito especial para mim, cara, o jogador que eu mais gostei de ver, o jogador que eu, assim, me inspiro muito, sabe? Gosto da personalidade dele, embora às vezes ele seja desmedido em algumas palavras. Mas é isso, cara. Eu torço muito para que melhore, sabe? Até o momento, nessa temporada aqui, o saldo é negativo. Mas vamos ver se melhorar, né? Vamos ver se melhora. Nessa última janela, ele, a diretoria, assim, conseguiu atender os pedidos do Sérgio Conceição e deu uma reformulada de leve, assim, no elenco, né? Vamos ver agora se o Conceição vai fazer esse time render mais e buscar essa vaga na Champions League. Tá difícil porque a Fiorentina, Lazio, a Roma tá chegando agora, o Bolonha com o Vincenzo italiano tá ascendendo bastante, tá melhorando. A Juventus, embora seja o rei dos empates nessa edição do campeonato italiano, ainda tá se mantendo ali no top 4. Então, assim, vamos ver. Vamos torcer eu torço para que melhore e o Milan consiga essa vaga na Champions e as coisas mudem, troque o chip na próxima temporada. Não, eu também acho. Eu acredito que vai dar certo, sim. Ainda mais por conta da chegada do Sérgio Conceição. Eu perguntei por conta justamente da declaração do Ibra quando foi contratar o Fonseca, né? Vimos nele não sei o quê. Falei, Ibra, viu? Não, pelo amor de Deus. Faz não sei quanto tempo que ele não faz um trabalho bom. O último foi lá no Shakhtar ainda. Falei, exatamente, cara. Tipo, não faz sentido nenhum, velho. Por isso que eu fiz essa pergunta. Charles, deixa suas redes também, pessoal, seguir vocês, seguir a Bina Brasil, Cautiopédia. Fica à vontade, o momento é todo seu. E suas considerações finais aí. Tá, beleza. Vamos lá, eu tô muito ativo no Twitter, o antigo Twitter, hoje o X. Então, @chau, _Moreira. Esse é meu perfil lá no Twitter. É a rede social que eu sou mais ativo hoje. As redes sociais da Semila Brasil, @acmila_Brasil. Isso em todas as redes sociais. A Cautiopédia é @Cautiopédia mesmo. E eu também tô no Instagram, embora eu não tenha entrado muito nos últimos dias, Charley_Moreira. Isso aí. Galera, para quem acompanhou, muito obrigado a todos que acompanharam a gente. Sigam também a Cautio Café aqui no YouTube. Se inscreva aqui no canal. Deixa o like nessa entrevista muito bacana. Tem muita entrevista para acontecer bacana aqui. Siga a gente no X. Siga a gente também no Instagram. @CautioCaféBR. Também no TikTok. Todas elas são a mesma arroba, certo? Muito obrigado a todos. Obrigado, Charlie. Até uma próxima e tchau.